Lindbergh Farias, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. Tudo bom? Bom dia, Mauro. Um prazer estar contigo, viu? Eu queria dar um abraço no Jefferson, cara. O Jefferson é uma das pessoas... Eu já mandei uma mensagem para ele, se ele ver, se ele der uma olhada na mensagem, se ele vir, ele volta. Ele é uma pessoa eu já pedi para ele voltar, a gente faz essa conversa. Bom, alegria grande estar contigo, já nos encontramos, já nos abraçamos aqui em Brasília 2 semanas atrás, agora está dialogando aqui. Lindbergh, cravado 100 dias do governo Lula, que balanço você faz? Olha, Mauro, eu acho que é um balanço positivo, principalmente pela disposição do presidente Lula de você veja, domingo agora foi no Maranhão. Então, acho que o Lula está com muita vontade de acertar. Né? A preocupação é aquela que eu te falei. A preocupação é que o Lula traz... Os seus governos tiveram uma geração impressionante de empregos, a vida do povo melhorou. Então, as pessoas votaram no Lula com esse propósito. Distribuição de renda, geração de empregos. E a minha preocupação é com esses primeiros anos, o primeiro ano, o segundo ano, porque aquilo que eu falava contigo, Bolsonaro deixou uma armadilha para o Lula. A nossa economia no ano passado cresceu 2,9%. Mas veja, no primeiro trimestre do ano passado cresceu 1,3%. No segundo, 0,9%. No terceiro, 0,3%. E no último trimestre, já foi um crescimento negativo, menos 0,2%. Então, é uma economia que está desabando. Né? Você tem um Banco Central com autonomia, um presidente do Banco Central que foi nomeado pelo Bolsonaro, que até agora, em janeiro, participava de um grupo de WhatsApp chamado Ministros do Bolsonaro. E está paralisando ainda mais a economia. Nós temos a maior taxa de juros reais do mundo. Né? Então, eu sempre tenho dito que a gente tem que lutar contra isso, contra um destino, contra um cenário que estão querendo nos impor. A previsão de crescimento do PIB esse ano, pelo Boletim Focus. O Boletim Focus é aquele boletim que pega a avaliação de 130 instituições financeiras. E eles erram, mas a gente tem que levar em consideração. São 130 instituições que fazem ali. A previsão de crescimento é 0,9% esse ano e 1,48% no outro ano. É muito pouco. Né? Então, por mais que nesses 100 dias o Lula... Mesmo a previsão do próprio Ministério da Fazenda é muito deprimida, é 1,6%, é o dobro praticamente do que do Boletim Focus, mas considerando que nesse 1,6%, basicamente o que cresce é o agrobusiness, é o agronegócio, nas cidades a previsão do próprio governo é de um ambiente de estagnação, né? Claro. Então, eu estava vendo você conversar com o Jefferson Miola e estava vendo o debate sobre o passadismo, que o governo está... Mas eu acho que o Lula tem mostrado muita disposição, muita vontade de acertar, tem ido. Então, o problema são esses números. A gente não pode aceitar que a economia cresça só isso. Né? Se você for ver, já começa a herança maldita. A verdadeira herança maldita é do Bolsonaro. Né? O desemprego cresceu em janeiro, fevereiro e março. Nada a ver com o Lula. Tem tudo a ver com essa política monetária, com essa taxa de juros, um cenário que o Bolsonaro deixou da economia caindo ladeira abaixo. Agora, veja, se o cenário é esse, aí é que eu digo, o foco do governo, o centro do governo tem que ser um só: crescimento, geração de empregos e distribuição de renda. Porque esse cenário é um cenário que pode levar o governo a uma situação de grave crise. E a gente sabe como acontece no Brasil, quando o desemprego cresce, quando tem crise econômica, quando tem estagnação econômica, aumenta a insatisfação popular. E você falava aí, de fato, a economia está crescendo. O que cresce é a agropecuária. Então, você pode ter um cenário no final do ano do mau humor,
nos grandes centros urbanos, nas capitais, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E é tudo que a gente não precisa, porque nesse cenário de polarização total hoje, a gente sabe que isso aí significa crise política, e crise política no Congresso dominado pelo Centrão. Aí é explosivo. A Célia Soares, gente, lembro desse menino de cara pintada contra o Collor. Salve Lindbergh, seu lindo. Ô, Célia, já se vão 30 anos. Pois é, pois é. Nessa trajetória, Lindbergh, você fez uma jornada muito interessante, né? Muito relevante. Foi senador, foi prefeito, foi vereador, agora voltou para o Congresso Nacional como deputado federal. O fato é que o governo, no contexto do governo Lula, há uma infiltração bolsonarista gravíssima, que é a do presidente do Banco Central. Me parece que a decisão do Banco Central em relação à taxa de juros tem menos a ver propriamente com qualquer fundamento econômico e muito mais com a sabotagem do governo. Você que esteve lá no Senado, que conhece bem o Senado, você vê condição de fazer uma carga para tentar trocar o presidente do Banco Central? Porque, afinal, a condição legal para a derrubada dele existe, né? Ele, nos últimos 3 períodos, não cumpriu as metas de inflação. Isso, a lei prevê isso, né? O presidente do Banco Central que não cumpre meta de inflação pode ser trocado. Né? Como é que você vê esse cenário? Eu acho que você definiu ele bem, como sabotagem, sabotador. Na verdade, o Roberto Campos Neto não quer que esse governo do Lula dê certo. Não existe explicação econômica para o Brasil ser o país com a maior taxa de juros reais do mundo, 8%. O segundo é o México, que tem metade, 4%. Nos Estados Unidos, as taxas de juros reais estão negativas. Na Europa também. Então, não existe justificativa. Você sabe que, na verdade, tem que ter uma decisão do governo. Né? Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Tebet, e o presidente do Banco Central, que esse aí não vai ter os votos. Ou seja, a gente tem que enviar um pedido de solicitação da troca, da tirada do Roberto Campos Neto, e tem que ter 41 votos no Senado. Ô, Mauro, é uma decisão de que a gente ter coragem. Eu não acho impossível o governo ter 41 votos de senadores. Se fizer uma negociação no Senado, pode ter. É claro que hoje é mais difícil, só que eu estou prevendo daqui a 2 meses, infelizmente, o cenário econômico vai se agravar. Olha, a gente teve no mês de fevereiro 109 empresas pediram recuperação judicial. Né? É um número muito alto. Vocês estão vendo o que está acontecendo com as montadoras lá no ABC. Então, hoje, se você me perguntasse, tem os 41 votos para tirar o Roberto Campos Neto? Eu diria que ainda não. Mas pode ser que daqui a 2 meses a gente tenha. Mas tem que ter disposição do governo também para fazer isso. Eu tentaria tirá-lo. Se eu fosse presidente da República, sabe por quê, Mauro? Porque eu acho que o Roberto Campos Neto pode causar um estrago muito grande ao Lula. Pode ferir de morte o governo do presidente Lula. E se a gente chega no final do 2º ano, veja bem, final de 2024, é muito tempo. O mercado está prevendo a gente chegar em dezembro com taxa de juros Selic de 12,75, ou seja, cair apenas 1 ponto. Isso não é nada. Isso não faz cócegas. Então, eu acho que esse é tem que haver primeiro uma decisão política do governo, mas eu acho que esse é um confronto que valeria a pena o governo chamar para si, entendeu? Começar a articular, chama o Renan, chama o Davi Alcolumbre, chama o Rodrigo Pacheco, tem que começar a mexer. Uhum. Verdade, porque em que pese o Campos Neto ser bonitinho e aparentemente saber comer com talheres, diferentemente do Bolsonaro, ele é um bolsonarista, né? Ele é alguém alinhado à extrema-direita do país, né? E aí não tem acordo, né? A gente tem acordo até Lira, né? Até Pacheco, até
O governo tem procurado até o Ciro Nogueira para dialogar, mas com o Bolsonaro e a extrema-direita não tem conversa, né? Confronto, né? Não tem conversa, ele é bolsonarista, voltou com a camisa da seleção brasileira. É aquele filho da elite brasileira, sinceramente, escravocrata, com aquela cabeça, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter a noção da gravidade. Eu só estou entrando nesse tema com essa força, assim, Mauro, tanto no debate sobre juros quanto arcabouço, é porque eu acho que, de fato, a situação, o cenário que está traçado na economia é um cenário de muita gravidade. E a gente tem responsabilidade com Lula. Olha, o que a gente presenciou nesse último período, eu me lembro de cada detalhe desse golpe que a gente viveu no Brasil. Eu estava lá no Senado defendendo a presidenta Dilma. Eu estava em São Paulo quando aquele canalha do juiz Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. A gente viu a capacidade de resistência, uma resistência heróica, conduzida pelo próprio Lula, a força dele, as pessoas lá na vigília em Brasília. Então, a gente não tem o direito de que esse governo do presidente Lula, e a gente tem que ajudar ao máximo, esse governo do Lula tem que dar certo. Isso é fundamental para a figura do Lula na história, porque seria uma maldade com o Lula, depois de tudo isso, a gente fazer um terceiro mandato que fosse marcado por crises políticas e com a própria história da esquerda. Você falava da minha trajetória, eu comecei lá atrás como líder estudantil, paguei um preço enorme por ter botado a cara, porque a gente tinha que ter colocado a cara daquele jeito. Me lembro eu, Vanessa, Gleisi, Requião no Senado. Estou voltando a Brasília e eu sinto que o projeto, esse projeto democrático, popular no Brasil, precisa muito de um bom resultado do governo do Lula. Se isso não acontece, aí eu diria que a gente vai enfrentar uma derrota estratégica para os próximos 30 anos. Aí não é uma derrota do Lula só, é uma derrota do povo mais pobre, é uma derrota do nosso campo político, é uma derrota minha, é uma derrota de todos nós, é uma derrota do Mauro Lopes, entendeu? De todo mundo que sonha desse Brasil com justiça social. Então, eu vejo esse cenário com muita gravidade, eu acho que a gente tem que lutar contra ele, a gente não pode aceitar o que estão querendo impor para a gente, né, nesses próximos anos. Eu vejo que você tem, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu noto que você tem uma conduta política que é, a política é feita de um misto de diálogo e tensionamento, né? E você sabe tensionar e opera nessa lógica do tensionamento, não para destruir, mas para modificar rotas. E você chacoalhou a roseira semana passada aí no interior do petismo, do lulismo e do governo com a sua entrevista para a Folha de São Paulo. Arcabouço fiscal de Haddad lembra pacto com o diabo, diz Lindbergh, do PT, referindo-se ao Grande Sertão Veredas, do antológico Guimarães Rosa. E, de fato, há uma divisão no interior da esquerda hoje para o olhar em relação ao arcabouço fiscal. Há, de fato, alguns setores da esquerda, o Beluso, por exemplo, que apoia o arcabouço fiscal, mas há um grupo de economistas e parlamentares e políticos que discordam de alguns fundamentos do arcabouço fiscal, mas todo mundo muito reticente, né? As pessoas com medo de criticar, né? Por serem acusadas de divisionistas, por, né, entrar em confrontação, que nesse momento não querem entrar dentro do governo. Acho que você não tem isso, não. Você acha que era importante pontuar, né, as dificuldades e algum caráter regressivo do arcabouço. Qual o teu olhar para esse debate? Como é que você imagina que ele vai evoluir? Ô Mauro, deixa eu te contar. Eu só entrei nesse debate porque eu acho isso central. Não é uma coisa periférica. Eu acho que o que está em jogo aqui é o futuro do governo do Lula. E a gente não quer que dê errado. Eu só entrei nisso por isso. Eu tenho o maior respeito, gosto muito pessoalmente do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas eu acho que o arcabouço, como foi colocado, está errado e pode ser mortal para o Lula.
E aí eu não posso ficar calado, até porque o debate é público hoje. A gente vai ter a primeira reunião da bancada do PT hoje. E a gente quer melhor. Vamos ter hoje à tarde. Eu estou no Rio agora, estou indo daqui a pouco para Brasília, e nós vamos ter esse primeiro debate hoje. É importante dizer que quando eu falei de pacto com o diabo, eu estava me referindo à posição do mercado, que mesmo depois de apresentado o arcabouço fiscal, que para mim é muito fiscalista, e aí é onde está errando, você veja, pouco mudou a variação, a perspectiva de juros futuros ficou inalterada. Eles mantiveram um cenário de previsão, através do Boletim Focus, de juros no final do ano, em dezembro, em 12,75. E deixa eu te explicar, Mauro. Você sabe que esse debate aconteceu também na história recente do Brasil. Em 2015, final de 2014, a Dilma foi reeleita e escolheu Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. E eu me lembro que ali foi um período de muita tensão, né? E muita gente decidiu ficar de braços cruzados, porque não podia criticar nada do governo. E eu dizia, não, nós queremos que o governo dê certo. E eu estava vendo ali com o Joaquim Levy que o Brasil estava afundando. Olha, a Dilma chegou em dezembro de 2014 com a taxa de desemprego de 4,3%. E tinha uma previsão para o final do ano que era de 11%. Eu lembro que eu ligava para o Lula e dizia, Mauro, presidente, a gente vai cair. O desemprego vai estourar. E eu paguei um preço ali por ter falado junto com o Requião e outras pessoas e ter se posicionado contra, remado contra a maré. Eu me lembro que 6 meses depois o Lula me encontra e disse, Lindenberg, quem estava certo era você naquele debate. Uhum. Eu estou falando isso porque, nesse momento, é importante que exista um PT vivo, crítico, que dê opiniões, que tente melhorar. Essa é uma postura que a gente tem que exigir da esquerda também, que tente contribuir. Né? Não é ficar todo mundo calado mesmo discordando. E por que eu discordo, Mauro? Porque, concretamente, aqui tem algum equívoco. Qual é a minha maior preocupação? A gente está vendo a economia desacelerando. A gente está vendo o Banco Central com taxa de juros lá em cima, e no cenário deles vai cair de 13,75 para 12,75. É assim que a gente vai chegar no final do ano. Aí a gente diz que nós vamos ter um déficit primário zero para o próximo ano. O que é que significa isso para você que está nos escutando aqui? Déficit primário, a gente está pegando tudo que arrecada e tudo que gasta, descontando juros. Porque eles sempre botam juros fora de tudo. Todos esses tetos, o juros está fora. O juros está fora. Mas veja bem, nesse ano agora, a gente aprovou um orçamento porque a economia, o Bolsonaro deixou a economia num desastre. O déficit nesse ano é de 230 bi. Foi o que passou, e era o déficit lá, que dava 2 ponto alguma coisa por cento de déficit primário negativo. Se a gente está dizendo que vai zerar isso, aí tem o Haddad está falando em aumentar a arrecadação e algo em torno de 150 bi, isso é ótimo, a gente quer que aumente a arrecadação. Uhum. Tem muita gente nesse Brasil que tem que contribuir, a tributação é desigual nesse Brasil. Mas num cenário de desaceleração como esse, irmão, pode ser que você não consiga arrecadar 150 bi. E é onde entra o problema. Ao oferecer um déficit primário zero, a gente vai ter que cortar investimentos ou políticas sociais. Isso, em cenário de desaceleração econômica, é suicídio, porque você aprofunda a desaceleração econômica. É importante que as pessoas saibam que o gasto público tem um papel no crescimento econômico. Teve um estudo do IPEA recente que mostra, por exemplo, cada 1% do PIB a mais em educação significa 1,8% a mais em crescimento econômico. Mas o corte também significa isso. Joga a economia para baixo. Para você ter uma ideia, eu quero parar para te escutar aqui, teve alguns economistas, o Decache, por exemplo, o João Sixu, mas o Decache fez um estudo
dizendo o seguinte, fazendo o seguinte: se existisse esse arcabouço fiscal desde 2002 para cá, sabe o que a gente teria deixado de gastar de investimentos, programas sociais? 8,8 tri. Um PIB. Um PIB. Para você ter uma ideia, sabe quanto Lula gastou, em média, nos seus 2 governos? 5,2% do PIB. A regra agora coloca um teto de 2,5%. Então, 5,2%, 2,5%. Naquele segundo governo do Lula, que foi um governo que ele enfrentou uma crise econômica, os gastos foram de 8,2% aumento por ano, em média. Então, se fosse 2,5% naquela época do governo do Lula, o que teria acontecido? A gente não teria gasto tanto em institutos federais, em universidades federais, em programas sociais. Então, eu acho que o arcabouço erra também na dosagem, entendeu? É uma trava muito grande, e eu volto a dizer, principalmente em período de desaceleração econômica. Porque a nossa tese, pessoal, não é de responsabilidade fiscal, mas a nossa tese da esquerda sempre foi dizer o seguinte, e o Keynes falava isso: quando a economia cresce, você pode fazer superávites maiores, mas quando a economia afunda, está estagnada, você tem que usar a política fiscal para jogar a economia para cima. Então, são essas as nossas críticas. Perfeito. Até o André Lara Rezende fala isso já. O André eu virei fã do André Lara Rezende, viu? O André está com a cabeça ótima, entendeu? Então, eu acho que esse é um debate que a gente tem que enfrentar, né? Aí você vê as consequências, né, Lindbergh, com esse novo teto, porque a verdade é que, com a limitação a 2,5% do crescimento das despesas, você criou um novo teto. A verdade é isso. A diferença é que era um teto de 0 e agora é um teto de 2,5%. O passo seguinte, e o Haddad falou disso na entrevista que saiu na Folha no sábado, mas o Guilherme Mello já havia antecipado agora, que é cortar as vinculações orçamentárias, ou seja, a perspectiva é de corte no orçamento da saúde e da educação. Não vai ter mais o aumento real para o salário mínimo já garantido desde logo. Por quê? Você vai ter que adaptar todo o orçamento a esse teto de 2,5%. Aí não dá para educação e saúde, por exemplo, continuar crescendo com a vinculação orçamentária constitucional. Ou seja, a gente entra na lógica do corte, né? Esse é o problema. E deixa eu te contar, isso é inaceitável, né, Mauro? Tem uma coisa que eu digo de cara, se essa turma está querendo, ao que parece pelas entrevistas, é isso. Você desvincular os pisos constitucionais de saúde e educação é algo inaceitável para nós que somos militantes da esquerda a vida inteira. Não dá. Isso não passa. Não passa na nossa base social. É brigar com a nossa turma. Não existe isso. Agora, você tem razão. Você tem lá saúde e educação com 100%. Você tem um teto para investimentos. É uma margem pequena de outros cortes. Pois é. Salário mínimo... A tese nossa sempre foi o PIB, já estão falando do PIB per capita, para diminuir, que o PIB per capita é um pouco menor o cálculo. Então, eu acho, na verdade, vamos lá, nós temos 3 gatilhos aqui, tem 3 limites. Você tem o superávit, você tem a despesa não pode ser mais de 70% da receita, né? E você tem os 2,5%. A banda entre 0,6 e 2,5, né? Você colocar sempre que a despesa tem que ser 70% da receita, a médio e longo prazo, o que você está fazendo é o seguinte, é diminuindo o tamanho do Estado, Sim. das políticas públicas do governo, o que eu acho equivocado. É por isso que eu estou fazendo esse debate, entendeu? E eu acho que a gente fez tudo isso, e quando eu falava daquela pacto com o diabo, tudo isso tentando acalmar esse mercado que aí está, dialogar com esse Banco Central que aí está. E eu vejo que essa turma, ô Mauro, você viu aquela pesquisa Genial Quest, né? Esse dito mercado vai ter má vontade com o governo do presidente Lula. Não quer conversa. Não quer conversa. Não quer Essa conversa. turma aí é bolsonarista,
raiz, entendeu? Você via que tem um descolamento do que pensa essa turma e o povo brasileiro. E a gente foi eleito, o Lula ganhou essa eleição para governar para o povo. E eu acho as entrevistas do Lula maravilhosas, todas. Fala disso tudo, que vai enfrentar, não vai ter teto de gastos. Aí a gente está criando um novo teto de gastos. Não tão ruim como o anterior, mas ruim. Que pode travar o governo do presidente Lula. Eu fico danado, como diz no Nordeste, com isso. É como se a gente estivesse amarrando as próprias mãos. A gente botou aqui, mercado, fique tranquilo, nós não vamos gastar. Né? E gastar de forma eficiente. Né? Porque a gente viu agora na eleição uma farra eleitoral que foi feita pela turma do Bolsonaro. Né? E vocês vejam, foi uma farra eleitoral que teve impacto nas eleições, tá? Eles quase viram o jogo, foi uma eleição apertada por ali. Eu não estou propondo fazer isso. Mas depois de eles fazerem tudo isso, com a concordância do mercado, a gente age como virgem e amarra as mãos e diz, mercado, fique tranquilo, nós não vamos aqui. Eu acho um equívoco. Legal. Lindbergh, você tá no Rio, né? Vem para Brasília. No Rio. Tá bom. Daqui a pouco o Lindbergh vem para Brasília. Vou registrar aqui. Luciana Gatman, líder da luta ambientalista no Brasil. PT tem de levar o povo para as ruas contra os juros altos. Fora Campos Neto, a mobilização vai dar condições para o Senado tirar o sabotator do governo. Luciana Zero, bom dia. Que maravilha ter o Lindbergh na luta aqui novamente. Juntos podemos mais. Abraços. Grande Luciana. Para encerrar, tem aqui, olha esse desenho. Olha, Lindbergh Lula. O autor do desenho está aqui, queria te dar um abraço, que é o João Pedro, nosso João Pedro, desenhista autista. João Pedro. Eu conheço o João Pedro. Tudo bem, João Pedro? Tudo bem, meu amigo Lindbergh? Que saudade de falar com você, meu querido. Ô, meu amigo, também, viu? Saudade. Quero te contar novidades, meu amigo. No domingo passado aí à tarde, no dia 2, que foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um vídeo meu muito lindo e emocionante, que saiu nas redes sociais todas aqui do governo da Bahia, apareceu no telão da Arena Fonte Nova, está bombando muito, já está no Instagram com mais de 1 milhão de visualizações. Uau! Ô, João Pedro, eu quero ver, querido, quero ver mesmo, tá? Depois você vai lá no Instagram, Vanessa, lá no Instagram do governo da Bahia, você vê ali o vídeo ali, vou até te mandar depois, porque tá muito emocionante. Lindbergh, eu te falar uma coisa também, meu querido. Eu, nesses últimos anos, como eu sempre falo, eu gosto de falar isso sempre, eu, nos últimos anos, aprendi muita coisa sobre política com vocês aí. Eu me arrependi até de ter criticado na Lava Jato no passado, de ter falado com alguns desses malucos bolsonaristas, e hoje sou filiado ao PT, e tenho a alegria de estar ajudando vocês na luta pelo meu Brasil. E em breve vou até em Brasília te ver em breve, com a minha amiga deputada Ivonete Caetano, e também com meu amigo Jerônimo, governador. Em breve vou em Brasília, eu. Legal. Ô, João Pedro, deixa eu te contar. Que bom, eu quero te receber. Eu estou fazendo agora parte da comissão da pessoa com deficiência também, né? E a gente vai ter que fazer muita coisa juntos, viu? Eu já conheço o João Pedro há algum tempo, viu, Mauro? É uma figura encantadora. Legal. Aí você está devendo uma para ele, hein? Porque vamos combinar que ele foi bem bonzinho nesse desenho aqui com Lindbergh e Lula. Você sabe que ele fez esse desenho em cima de uma foto que eu tenho com o Lula. Legal. Uma foto, inclusive, que eu usei na campanha, que foi uma foto 4 dias antes da prisão do Lula. Quando ele veio para o ato aqui. Bonito desenho, Lindbergh. Mas obrigado, João Pedro. Legal. Lindo desenho. Você disse que você fez por computação gráfica, João Pedro? Eu fiz um aplicativo que um amigo meu que faz uns desenhos incríveis me indicou uma vez. E também eu quero falar que uma coisa para você, Lindbergh. Eu hoje sou o futuro embaixador do autismo aqui da Bahia, no governo do Jerônimo. Sou o futuro embaixador do autismo aqui na Bahia, eu. Pô, que coisa boa. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso,
a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.